Fala programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal, sou Jaime Neves e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Roadmap Front-End 2024, é isso mesmo. Aqui eu fiz um diagrama para a gente navegar etapa por etapa de uma maneira bem mais detalhada, ok? Vamos lá para o vídeo. Bom, aqui ele começa com um nó chamado Roadmap Front-End 2024. E a ordem ela é de cima para baixo. Então aqui, o que em 2024 eu devo aprender? Bom, e aqui o primeiro nó é fundamentos. Sim, vocês podem falar, mas de novo HTML, CSS, JavaScript. Sim, aqui nós temos a base da web. Então, em 2024, ainda é preciso você entender pelo menos o básico, tá? De HTML, CSS e JavaScript. Eles são importantes porque eles sustentam aí toda a web. As ferramentas e tecnologias principais. E depois você vai para o controle de versão. Nesse controle de versão, existem duas tecnologias fundamentais que você precisa estar com ela na veia, no seu sangue de programador, que é Git e GitHub. O que é o Git? O Git nada mais é que uma ferramenta para controle de versão. Às vezes muita gente confunde isso, né, de Git e GitHub. Tá? Na base lá do GitHub nós temos o Git, mas o Git ele é uma ferramenta separada, onde você vai criar todas as versões da sua aplicação. Além do Git, você precisa estar familiarizado com o GitHub. Eu trouxe aqui 2 links para ajudar você. O primeiro é Aprenda o Git. Nesse Aprenda o Git, dá uma navegada na documentação dele. Lá é uma documentação muito boa, tá? git-scm.com. E aqui você pode fazer a tradução para o português, já tem aqui em português. Então todos os comandos do Git, muita gente hoje usa o Git somente através das IDEs. Tá? Lá no VS Code tem uma extensão que você já pode fazer todos os comandos através da interface gráfica. Mas o conselho que eu dou é, aprenda pelo menos os comandos básicos. Git commit, git push, como é que eu faço um push no meu repositório. Então assim, aprenda, é importante sim você aprender os comandos básicos lá da linha de comando. Então esse site aqui, a própria doc do Git é muito boa para aprender. E sobre o GitHub, também ele tem no seu próprio site uma documentação muito boa, onde você vai seguir passo a passo, desde a criação de um repositório, criação de branch, fazendo primeiro commit, abrir um pull request, mesclando aquele pull request, e ele ainda dá lá as próximas etapas que você tem que fazer. Então, olha só, esse aqui é o site que é bem didático e você pode aprender o GitHub, tudo por aqui, né? Precisa ter uma conta, crie uma conta lá no GitHub e vá fazendo aqui essas etapas por etapa, ok? Então, e o próximo passo, após os fundamentos, o que eu devo aprender? Frameworks e bibliotecas. É isso mesmo. Aqui é importante ainda hoje, em 2024, você aprender essas 3 tecnologias. React, Vue e Angular e o Svelte. Bom, não é porque eu deixei Vue e Angular só em um nó desse aqui que eles têm alguma relação ou que devo aprender junto. Não, vocês podem aprender separado. Mas uma dica que eu dou, primeira é, visite a documentação de cada uma delas. Eu sei que elas são plataformas, eu sei que elas são libraries e frameworks bastante grandes, muita coisa para aprender. Mas o primeiro passo é, escolha um para aprender primeiro. Depois que você o escolheu, vamos dizer que você escolheu o React. Então, dê uma visitada na própria doc do React, no próprio site do React, que lá você já vai aprender muita coisa também. Ele tem o passo a passo, né, de como você pode
iniciar com o React. Aí você tem o Create React App, que ele já dá uma estrutura toda pronta para você criar. Então depois que você visitar a documentação de cada uma, você vai partir para criar uma aplicação. Você vai desenvolver, tá, a mesma aplicação para as 3 tecnologias. Vamos dizer que você decidiu desenvolver uma aplicação para listar filmes. Tanto listar os filmes quanto ver detalhes daquele filme. Então aqui, vamos dizer que eu escolhi uma aplicação aqui para filmes. Então essa aplicação de listar filmes, você vai desenvolver aqui tanto para React, Vue, Angular, quanto para Svelte. Tá? Então, essa mesma aplicação de listar filmes, você vai desenvolver usando, né, os 3 frameworks. E olha só, vamos dizer que você já desenvolveu lá em React. O que você vai fazer agora? Depois que você desenvolveu o listar filme em React, você vai subir para o GitHub. E lá no GitHub você vai ter toda a sua aplicação React desenvolvida. Criou o repositório, deixou a aplicação React lá, ok. Agora essa mesma aplicação de listar filmes, você vai desenvolver em Angular. Depois que você finalizou, suba lá em outro repositório, ou pode ser no mesmo também, mas para ficar todo separadinho, suba lá em um repositório no GitHub. E assim você faz para os 2 outros frameworks, Vue e Svelte. Desenvolve a mesma aplicação e sobe lá para o GitHub. Ok? Vamos lá para o próximo passo. Agora você vai aprender CSS avançado e pré-processadores. Bom, por que eu tinha que aprender o CSS avançado? Depois que você aprendeu o básico, né, depois que você já desenvolveu aplicações, depois que você já subiu ali no GitHub, então você já tem uma aplicação legal funcionando, você pode partir para um próximo passo, aprender CSS avançado e pré-processadores. Então nisso eu deixei aqui Sass, né? O que é um Sass? Aqui no final das contas, o Sass, que é um pré-processador, tudo vai virar CSS, mas ele tem alguns recursos que o CSS ainda não tem, como por exemplo criar funções. Você pode criar funções no Sass, você pode criar os mixins. Então eu costumo falar que o Sass é um CSS com superpoderes. Então é importante você aprender o Sass. Flexbox e Grid, aqui sim já entra um CSS mais avançado, né? Você vai lá aprender Flexbox, você vai lá aprender sobre os grids CSS, como eu posso desenvolver os grids. Então assim, na internet hoje tem muito conteúdo sobre Flexbox, sobre grid. Tá? Então por isso que eu não deixei aqui, mas você vai encontrar muito conteúdo por aí. Basta dar uma pequena pesquisada. Outra coisa que é muito importante são arquiteturas. Você não pode, quando você está desenvolvendo tanto o Sass quanto o CSS, você não pode criar a sua classe de qualquer maneira, com qualquer nome, qualquer nomenclatura. É preciso você seguir um padrão de nome de classe, é preciso você seguir ali uma metodologia, e o BEM, né, é uma arquitetura CSS que você pode aprender. Inclusive eu trouxe aqui o site dele, olha só. Esse aqui é o site do BEM, é uma metodologia CSS. E o outro é o CSS mais moderno. Você vai usar Tailwind. O que é o Tailwind CSS? Basicamente, são muitas classes CSS utilitários, né, que você vai apenas usá-lo ali no seu elemento. Por exemplo, eu vou aqui desenvolvendo um parágrafo. Então, vou colocar ali class, né, como um atributo, e dentro de class eu vou usar as classes que o Tailwind oferece. Tá? Tem ali uma configuração básica que você vai ter que fazer no seu projeto, bem básico, bem rápido, e depois você já começa a usar o Tailwind. Próximo passo no seu roadmap está aqui. Depois que você aprender o CSS básico, o CSS avançado, você vai partir para um JavaScript mais moderno. O que é esse JavaScript mais moderno? Eu poderia até colocar aqui um JavaScript mais avançado, né, usando ali features mais modernas,
E essas features mais modernas envolvem usar o JavaScript com redução objeto, por exemplo, usando classes, usando heranças e todos esses recursos mais novos que o JavaScript está adicionando aos poucos. E o outro é o TypeScript. E aqui começa, às vezes é um assunto muito polêmico, JavaScript ou TypeScript. Mas assim, o conselho que eu dou é, o TypeScript, ele tem em sua base o JavaScript. Tá? E no final das contas, tudo vai virar JavaScript. Então, o que eu falo para você é, aprenda primeiro o JavaScript, ou aprenda o básico de JavaScript, depois você vai partir para TypeScript, que nada mais é que um superset de JavaScript, um JavaScript onde você pode desenvolver com tipagens, tipos. E aqui vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que aqui eu tenho um arquivo TypeScript. E uma coisa bem legal é que o TypeScript aceita JavaScript. Tá? Ou seja, você vai desenvolver em TypeScript, então você vai usar tipos. Como assim tipos? Vamos imaginar que eu tenho um objeto aqui chamado produto, onde ele tem ID, igual a 3, e tem o nome do produto, que é copo. Vou dar um console log em produto. Então aqui é um código JavaScript. Se eu for transformar esse código para TypeScript usando tipos, como é que eu tenho que fazer? Eu vou desenvolver aqui, vou criar uma interface chamada iProduto, o nome da interface você faz da sua maneira. Eu vou dizer que nessa interface eu tenho um ID, que ele é um number, e ele tem um nome que é string. Pronto, aqui eu declarei uma interface. Agora, eu vou dizer que esse meu produto, ele é da interface e produto. Ok, pronto. Aqui já é um código TypeScript. Aí vamos imaginar que é o seguinte, aqui no ID, de repente eu faço isso, coloco um 3. Olha só que legal aqui no TypeScript. Eu já identifico um problema. Ele está me dizendo que o tipo string não pode ser assinado para o tipo number. Não posso atribuir uma string para um atributo que é um número. Por exemplo, em nome eu vou e digito 1. Ele já me diz aqui, olha, esse 1 aqui é um número, um number. E essa chave, ela está declarada como string, então eu não posso passar um number. Então aqui o correto é eu passar uma string e aqui eu passar um número. Ou então, na criação de uma função, vamos imaginar que eu tenho uma função soma. Essa função ela vai somar dois números, vai receber aqui A, vírgula B, e vai somar. Eu chamo a função soma, passo 2 e passo 2. Ok. Aqui está dizendo que a soma dos dois é 4. Transformando para TypeScript, vou dizer aqui que esse aqui é o number. Eu vou dizer que o B também é um number. Ok? Imagine só que nesses parâmetros aqui eu vou passar uma string. Olha o que ele vai me dizer. Já encontro erro. Ó, e o engraçado é que aqui a soma, né, de 2 mais 2, ele está colocando 22. Porque esse aqui é um número e esse aqui é uma string. E ele já, no TypeScript, já me disse que isso aqui é um erro. Eu não posso passar uma string onde há um número. Então eu vou aqui e corrijo. Essa é a vantagem do TypeScript. Vamos voltar aqui para o nosso diagrama. Aprenda o básico de JavaScript primeiro, depois vai lá e aprenda TypeScript. É importante você ter a base. Próxima etapa do nosso roadmap é construção e ferramentas. Aqui eu trouxe algumas ferramentas como o Webpack, Rollup, SBuild. Então essas ferramentas você precisa aprender, que são ferramentas ali que vão empacotar a sua aplicação. Tá? O Webpack, por exemplo, é muito usado. Se você não quiser aprender as três, aprenda só o Webpack primeiro. Vá lá no site,
faça os exemplos que ele tem, vai aprendendo pouco a pouco, etapa por etapa. E depois você vai partir para o seu gerenciador de pacotes, que aqui nós temos o NPM e temos o Yarn. E aqui eu falo de novo, você pode aprender uma das duas, então vai lá, partir para NPM. O NPM é preciso que você tenha hoje, você como front-end, desenvolvedor front-end, você precisa estar também na veia, cara. Para qualquer pacote que você vai instalar no seu projeto, você vai usar o NPM ou o Yarn. Aprenda o Webpack, aprenda o NPM. Então essas são a etapa de construção e ferramenta que você tem que aprender. Partindo para o próximo, teste e performance. Aqui no teste e performance eu coloquei algumas ferramentas. Vamos dizer aqui, hoje em dia, você também como dev, você como programador front-end, precisa testar suas aplicações. Você precisa testar, é muito importante, pelo menos colocar um teste de unidade. Esse é um dos erros que iniciante comete, não colocar teste em sua aplicação. Então aqui eu já estou dizendo para você que é importante e você precisa colocar testes em sua aplicação. E aqui eu coloquei o Jest e coloquei o Testing Library. Outra ferramenta para a questão de performance é o Lighthouse. O Lighthouse é uma ferramenta que você vai encontrar lá no Chrome do Google, lá no DevTools. Então ele vai ter uma aba lá que vai dizer Lighthouse, e lá você vai dar um start, vai estar com a sua aplicação aberta, vai dar um start, ele vai fazer uma varredura e vai dizer como é que está a performance, como é que está o SEO, como é que está a acessibilidade da sua aplicação. Jamstack e SSR. O que é o Jamstack? Tá? Esse JAM, J de JavaScript, A de API e M de marcação, essa marcação é somente HTML e CSS. Então, você vai usar a Jamstack para desenvolver uma aplicação, você vai usar apenas esses três elementos. Tá? O JavaScript, a linguagem, as APIs. O que é a API? Interface de programação, onde você vai consumir os seus dados. Tá? E a marcação é o HTML e CSS. Então, você precisa usar somente essas tecnologias para desenvolver aqui na Jamstack. E o SSR. O que é SSR? Sigla para Server-Side Render. Antes de falar de SSR, vamos voltar um pouquinho aqui e falar sobre a SPA. Tá? O que é SPA? É uma sigla usada para Single Page Application, ou seja, aplicação de página única. Não é porque ela tem esse nome que ela vai ser de uma única página. Não. Então, apesar do nome, ela tem, assim, várias outras páginas, mas ela funciona da seguinte forma. Já vou dar um exemplo aqui do que é uma SPA. Por exemplo, o Gmail, ele é uma SPA. As SPAs são sempre executadas no lado do cliente, ou seja, do navegador, e o conteúdo dela é carregado na primeira requisição, ou seja, os templates, os arquivos JavaScript, os arquivos CSS, todos eles são carregados na primeira requisição. E os dados dessa aplicação vão ser feitos através das solicitações, mas sendo feita pelo JavaScript. Então, toda a renderização dela passa a ser aí no lado do cliente. Falando isso, aí a gente volta para o SSR, que é o inverso desse processo, ou seja, toda a renderização dele é feita no servidor. E aí a gente tem um ganho de performance, a gente tem um ganho, por exemplo, é melhor para indexação usar o SSR. E aqui eu trouxe algumas ferramentas que você pode implementar o SSR, que é no caso o Next, Nuxt. O Next ele é um framework que é o React. Ele tem ali na sua base o React. Partindo para a próxima etapa, são as PWAs, ou seja, Progressive Web App. O que são as Progressive Web App? São aplicações construídas com tecnologias comuns, HTML, CSS e JavaScript. Ela oferece
uma experiência semelhante aos aplicativos nativos e são destinados a trabalhar em qualquer plataforma que use o navegador. E quando eu falo plataforma, estou falando sistema operacional como Linux, Windows, Mac, ou seja, ela tem que funcionar em qualquer uma dessas, Android, iOS, porque ela só precisa do navegador para funcionar. Então ela tem aqui algumas características distintas, que são responsividade. O que é a responsividade? Elas devem ser projetadas para funcionar em qualquer dispositivo, como nós falamos. Então ela tem que ter ali suporte para desktop, suporte para mobile, suporte para tablet. Então a responsividade vai ser a experiência do usuário também na aplicação. Ela vai se comportar de acordo com os tamanhos das telas. Independência de conexão. Então, graças ao Service Work, a aplicação da PWA ela pode funcionar offline ou também pode funcionar em uma internet um pouquinho mais lenta, porque ela tem um mecanismo ali que deixa em cache já todo o HTML, já todo o CSS. E o próximo é semelhante a aplicativos nativos, como nós falamos agora há pouco. Elas são projetadas para imitar a aparência e o comportamento de aplicativos nativos. E isso inclui, por exemplo, a capacidade de adicionar a PWA ali na home do celular. Outra, por exemplo, você pode consultar, acessar o hardware do dispositivo, como a geolocation, por exemplo, enviar push notifications, que são aquelas notificações que chegam para a gente no celular, quando o celular, por exemplo, está bloqueado. As PWAs, ela tem todo esse comportamento parecido com os aplicativos nativos. Próximo passo e o último, eu trouxe os Web Components. Então, os Web Components, eles são divididos nesses 4 itens aqui. Custom Element, HTML Template, Shadow DOM e ES Modules. Na base ali do Web Component, nós temos as 3 tecnologias fundamentais, HTML, CSS e JavaScript. Então, fazendo a junção desses 4 itens, você vai criar novas tags HTML. Presta atenção, criar novas tags HTML que elas vão funcionar independente da sua aplicação e onde elas forem injetadas. Então, por exemplo, você vai também poder usar ela junto com o framework React, junto com o framework Angular. Você pode usar os Web Components escrevendo o próprio código ali, HTML, CSS, JavaScript, ou usar um outro framework que gere esses códigos, como é aqui no caso o Stencil. Então, o Web Component ainda está na stack aí do front-end para 2024. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Deixe aí nos comentários sua dúvida, sua opinião sobre esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá essa força. Toda semana a gente está lançando aqui vídeos sobre programação web. E até a próxima. Valeu!